Fala galera, beleza? E hoje a gente vai aprender a fazer o jogo Pong aqui no canal. Então vamos ver como é que funciona o jogo Pong? Então depois de alguns segundos, a bolinha é liberada. Deixa eu tirar minha cabeça aqui. Opa! Ixi, tô ruim no jogo. Bateu lá. A gente tem dois controles individuais aqui, tá? Então você pode jogar de dois players. Ixi, perdi ali, ó. Pode jogar com dois players, duas pessoas jogando ao mesmo tempo. Olha lá, ó. Ou você pode jogar sozinho com as duas mãos, né? Então você controlaria aí a bolinha. Tem a pontuação. Quando perde o ponto ali, ó. Então o outro player aqui fez ponto, a bolinha recomeça depois de alguns segundos. A partir do centro da tela. Tá? São os segundos que você quiser. Vocês vão poder configurar aí do jeito que vocês quiserem. Eu coloquei 2 segundos aqui depois que perde um ponto. Então bora lá pro vídeo pra gente ver como é que funciona aqui a programação desse jogo. Fala galera, então a gente vai começar aqui a produção do jogo Pong. É esse jogo aqui do Atari, né? Do Atari, um dos primeiros jogos que foi criado aí. Consiste aqui em duas raquetes, né? Tem um jogador desse lado, um jogador desse. Uma linha aqui dividindo os dois campos, né? E a pontuação. Quando a bolinha passa aqui da raquete, se ela passa pra cá, a pessoa daqui ganha um ponto. E se a bolinha passa pra cá, a outra pessoa ganha um ponto. É um joguinho bem simples, mas é legal pra gente treinar nossa loja de programação aqui. Como a gente tá fazendo jogos fáceis, é legal e a gente vai passar passo a passo aí como é que tá funcionando, tá? Eu criei aqui na pasta, na minha área de trabalho, uma pasta chamada Projetos Pygame, ok? Porque o Visual Studio Code exige que você crie uma pasta para você guardar o seu projetinho. E aqui eu criei um novo arquivo, né? Novo arquivo, dei o nome de principal.py. E aqui é o arquivo base para a gente criar a nossa tela. Provavelmente vocês já sabem criar uma tela, tá? O que tem aqui? A largura eu defini como 1000 e a altura como 600. Passei a largura e a altura aqui para setar a minha tela. O caption, que é o título, eu vou colocar aqui, ó. Jogo Pong. Ok? Deixa eu ver se está gravando aqui. Tá. Criei um relógio que vai rodar 60 frames por segundo. Aqui o relógio na função tick, tá? Tô pintando a minha tela de black, de preto. Todos os nossos objetos vai ser branco, mas por enquanto a única coisa que eu tenho é uma telinha, tá? Com o título aqui Jogo Pong, ok? Com 1000 de largura e 600 de altura. Pode ser a medida que vocês quiserem, pode ser maior, pode ser menor. Faça do jeito que vocês achar melhor aí, tá? Porque conforme a gente for fazendo aqui, vocês adaptam para a janela de vocês, ok? Primeira coisa que eu vou ter que definir eu vou ter que criar uma linha aqui na nossa tela. Então já vou definir onde é o meio da tela, tá? Então vou colocar aqui, ó, vou definir uma variável chamada meio da tela. O meio da tela eu vou pegar a largura da tela e eu vou dividir por 2, ok? Vou dividir com duas barrinhas porque aí fica uma divisão do tipo inteiro, do tipo int. E o meio da altura é a altura dividido por 2, né? Então é a altura da tela dividido por 2, ok? Então eu tenho uma tupla aqui que está guardando o meio da tela, onde tem a posição, largura e a altura da tela, ok? Por enquanto nada vai mudar na nossa tela. Primeira coisa que eu quero fazer com vocês, eu estava até fazendo uns esboços aqui, vou começar aqui de novo aqui para a gente entender. Então vamos lá. Eu vou definir aqui a minha tela, né? Então, o meu campo aqui. E a primeira coisa que eu preciso fazer, eu já tenho aqui uma variável que tem o meio da tela, né? Que já foi definido aqui o meio da tela. Só que o que eu preciso fazer? Eu preciso desenhar aqueles quadradinhos, né? Que é aqueles espacinhos, né? Que tem aqui, ó. Vou definir bem largo para mim poder movimentar. Então eu preciso fazer aqueles Ctrl C, Ctrl V. Eu preciso fazer aquelas divisóriazinhas assim, né? Aquelas divisóriazinhas que tem no campo, tá? Então a gente vai definir aquelas divisóriazinhas que tem no campo. Então como é que eu vou fazer para ficar mais fácil? Eu vou desenhar com um quadradinho, porque vai ficar bem melhor da gente desenhar. Então eu vou criar aqui com funções, tudo vai ser função para ficar organizado. Então vou colocar aqui, ó, vou criar uma função chamada desenhar divisória, ok? Bom, então como vai ser quadrado, vamos desenhar quadrado. Pygame.draw.rect vai ser desenhado na onde? Vai ser desenhado na minha tela.
todos os nossos objetos, como a gente viu, é branco. Então eu vou parar um pouquinho aqui e vou definir uma cor branca aqui, ó. Criar uma constante aqui, ó. Branco. Branco é a cor, né? 255,255,255. Então defini a cor branca aqui, ó. Pronto, agora eu posso voltar aqui e colocar que o meu objeto vai ser branco. Muito bem. Agora eu preciso passar aqui, para desenhar meu quadrado, a coordenada x e y, onde ele vai aparecer na tela, a largura e a altura desse objeto, tá? Bom, a coordenada x, eu vou colocar em qualquer posição, tá? A gente já vem arrumar isso aqui. Colocar no x em 100, y em 100, a largura do meu objeto vai ser 10 pixels, e a altura eu vou colocar aqui uns 40 pixels. Só para a gente ver esse objeto sendo desenhado. Aí depois a gente vem modelando ele, tá? Muito bem, vou chamar a função que desenha, que faz esse desenho aqui para mim. Vamos lá. Vou chamar a função aqui, ó. Desenhar divisória. Ok? Vou chamar essa função aqui dentro do laço do jogo, onde ela vai ficar chamando essa função aqui e desenhando esse quadrado para mim. Muito bem, essa divisória está aqui, ó. Esse quadradinho eu acho que ele ficou muito grosso. Então a primeira coisa que eu vou fazer é arrumar a largura dele. Então a largura, ao invés de ser 10 aqui, ó, vou colocar uns 8. Vamos ver como é que fica. Bom, aqui ficou legal, só que eu acho que ficou muito pequeno, então eu vou aumentar a altura dele. Vou aumentar a altura aqui para uns 50, vamos ver como é que fica 50. Acho que 50 ficou muito, acho que vou deixar 40 mesmo. 40. Tá, muito bem, acho que ficar 40 ficou legal. Aí, a posição x do meu objeto, eu não quero que seja aqui 100, eu quero que o x dele seja aqui na metade da tela. Então, a posição x aqui do meu objeto, eu vou pegar a variável meio da tela, que é uma tupla, só que eu só quero essa posição x aqui, ó, que é a posição 0 de dentro dessa tupla. Então, do meio da tela, eu só quero a posição 0 daquela tupla. Aí eu já arrumo o meu objeto x dele, vai ficar exatamente no meio da tela, ok? Só que aí a gente tem um problema nesse meio da tela que a gente vai ver no Paint. Então, vou tirar esses daqui, né? Para mostrar para vocês. Toda vez que a gente cria um objeto, o Pygame pega a partir do topo do lado esquerdo, esse topo aqui, tá? Para colocar ele na posição x e y. Então, se eu falei que a posição x do meu objeto estaria na metade da largura, exatamente em cima da linha, o que o Pygame fez foi pegar esse topo e colocar aqui, ó. Deixa eu colocar transparente. Esse topo aqui, tá? Então, na verdade, ele não está exatamente no meio da tela. Ele está aqui, o topo do lado esquerdo está no meio da tela, não o do meu objeto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, ele tem 8 de largura, né? Então, eu vou posicionar essa parte aqui do objeto no meio da tela. Só que ainda eu vou tirar a metade da largura do objeto. Então, eu vou tirar 4. Aí ele fica assim, ó. Ok? Ele tem 8 de largura. Eu posicionei essa parte aqui no centro. Só que ainda eu tirei 4 para trás, no eixo do X. Aí sim ele vai estar exatamente no meio da tela. Então eu vou pegar aqui na posição X o meio da tela, só que do meio da tela eu ainda tiro metade da largura do objeto. Ele tem 8 de largura, eu estou tirando 4. Agora o meu objeto sim está exatamente no meio da tela. O meio do objeto está no meio da tela, ok? Muito bem. Esse primeiro objeto, ele vai estar colado aqui em cima, né? Então ele começa aqui a partir do 0 aqui, ó. Então o y dele vai estar colado não em 100, mas o y dele começa em 0. Ok? Então o y dele colou em 0 aqui em cima. Só que aí eu tenho que desenhar vários, um embaixo do outro, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um laço de repetição onde eu vou desenhar 10 objetos desse daqui. Então vai ser 10 aqui, ó. Ok? Então vamos lá. Então vou fazer um laço aqui, ó. Para cada número numa contagem no range de 10. A gente sabe que esse range, ele vai entregar como se fosse uma lista, né? Com esses números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então essa contagem é uma contagem de 10. Vai de 1 até 9 mais o 0. Então dá 10, né? Que começa a partir do 0. Ok?
Então ele vai desenhar esse objeto 10 vezes, só que ele vai estar desenhando sempre na mesma posição. Então a gente só vê um, porque na verdade todos está sendo desenhado um em cima do outro. Então o que eu tenho que fazer? Cada objeto que está um em cima do outro, está sendo desenhado um em cima do outro, eu tenho que pegar no Y dele e descer uma determinada distância, ok? Então no Y do objeto, que é esse número aqui, ao invés de eu colocar 0, eu vou colocar essa variável número. Por quê? Porque no primeiro laço o número vale 0, o Y vai estar aqui em 0. No próximo laço a variável número vale 1, então ele vai desenhar um pixel para baixo. Depois 2 pixels para baixo, 3 pixels para baixo, ou seja, cada vez ele desenha um embaixo do outro, né? Só que aí um pixel é muito pouco, então ele desenhou um pixel aqui, aí depois desenhou só um pixel aqui, depois desenhou só um pixel aqui, aí não fica legal, né? Ficou parecendo que só tem um, porque desenhou um pixel só para cada um. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse objeto e vou multiplicar pela altura dele. Então o que vai acontecer aqui, ó? Vamos analisar. Então esse valor número eu vou multiplicar pela altura, que é 40. Multiplicar por 40. Vamos ver o que acontece. Olha lá. Então ele desenhou 10, só que cada vez ele multiplicou aquele número por 40. Então o que aconteceu? O primeiro quadrado, o número vale 0. 0 vezes 40, 0. Então no y do primeiro foi colado em 0. Então ele pegou o primeiro aqui, o y, que é a parte de cima, colou em 0. Ok? No próximo laço, o número vale 1. Aí ele pegou 1 e multiplicou por 40. Então o que aconteceu? 0 aqui em cima. O objeto tem 40 de altura. O próximo objeto era 1 vezes 40. Então o próximo objeto foi desenhado aqui, ó. 1 vezes 40. Então o y do objeto veio aqui para 40. O próximo foi 2 vezes 40, então veio para 80. Então olha só. 0 vezes 40, 0, colou aqui. 1 vezes 40, 40, veio aqui para baixo o próximo. 2 vezes 40, 80. 0, 40, o próximo veio parar aqui. E o próximo aqui embaixo e assim por diante. E aí ficou um coladinho no outro. Então o que eu vou fazer para desgrudar um do outro? Além de dar esse multiplicar por 40, esses 40, ao invés de eu multiplicar por 40, eu vou multiplicar por 50. Então ele vai vir para cá, ó. Tá? 0 vezes 50 deu 0. O primeiro colou aqui. Depois, 1 vezes 50, 50. Daqui para cá tem 40, com mais 10, 50. Então ele vai dar esse espaço aqui para todo mundo, ó, de mais 10. Então, ao invés de eu multiplicar por 40, eu vou multiplicar por 50. E a gente viu o que acontece agora. Então ele multiplicou por 50, deu 10 pixels aqui de espaço, ó. Ok? Só que assim ficou pouco. Então eu vou colocar, ao invés de 50, eu vou colocar 60 para ver como é que fica. Acho que assim ficou legal, tá? Então vamos ver, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está sendo desenhado os 10 aqui. Só que olha só, o primeiro colou aqui em 0 e o último ficou faltando uma brecha. Então o que eu vou fazer? Para todos eles eu ainda vou acrescentar 5 pixels depois de multiplicar. Então depois de multiplicar, aqui eu ainda somo mais 5 pixels. Tá? Então ele multiplica por 60 e depois soma mais 5 pixels para todo mundo. Então olha só, ele deu um espaço aqui de 5 pixels. Para todo mundo ganhou mais 5. Só que ainda ficou grande aqui embaixo. Ó. Então ao invés de ser 5 eu vou colocar 10. Então vou aumentar esse espaço aqui para ficar bem dividido na tela. Então lá, ficou 10 pixels aqui. E mais ou menos uns 10 aqui, acho que ficou legal assim. Beleza? Então a nossa divisória já está montada, centralizada e está sendo desenhada na tela. Ok? Então o próximo passo que eu vou fazer é desenhar a bolinha. Então vamos desenhar a bolinha. Então vai ser a mesma coisa, vou criar uma função que vai só desenhar a bolinha. Def, desenhar a bolinha. Desenhar bolinha. Então vai ser o quê? Vai ser a mesma coisa, eu vou fazer um desenho. Pygame.draw. Vai ser um círculo, porque vai ser uma bola. Vai ser desenhado na tela. Vai ser desenhado da mesma cor, que é o branco.
Aqui eu preciso passar uma posição x e y onde essa bolinha vai aparecer, e aqui eu preciso passar o raio da bolinha. O raio da bolinha eu vou colocar 10 e depois a gente já vai arrumar, tá? A posição x, vou colocar 100 em x e 100 em y, porque a gente vai desenhar só e vai arrumar essa bolinha, ok? Então eu vou chamar essa função que vai desenhar essa bolinha aqui pra gente. Então eu desenho a divisória e depois eu venho aqui e desenho a bolinha. Desenhar a bolinha, ok? Então a gente está sendo desenhada a bolinha. Beleza, a bolinha está sendo desenhada, né? A função está sendo chamada, a função que desenha a bolinha, só que essa bolinha ficou grande. Então vamos começar a arrumar ela. Então a primeira coisa que eu vou mexer é no raio da bolinha. Ficou um raio muito grande. Vou colocar um raio de 5 aqui, que é a metade. Vamos ver como é que fica. Ixi, agora ficou muito pequeno. Vou colocar 7 de raio. Acho que assim ficou muito bom. Se vocês quiserem maior ou menor, vocês vai fazendo aí, tá? Beleza. Agora eu quero que essa bolinha sempre comece no meio da tela, tá? No meio da tela. Só que aí essa bolinha eu vou ter que movimentar essa bolinha na tela, tá? Então vamos lá. Então eu tenho a minha bolinha e eu preciso movimentar a bolinha na tela. Para isso eu preciso mexer na posição x e a posição y da bolinha. Então eu tenho que criar essas variáveis posição x e y, que é onde a bolinha vai ser desenhada. Depois eu movimento essas posições. Então eu vou colocar aqui duas variáveis aqui, ó. Posição x vai ter uma posição e a posição y, que é a posição y da bolinha, tá? A bolinha sempre vai começar no meio da tela. Então o que eu preciso fazer? Só pegar essa variável meio da tela, passar o x para o x da bolinha e o y para o y da bolinha. Então a posição x da bolinha é o que tem dentro da variável meio da tela na posição 0 da tupla, que é essa posição aqui, ó. E o y é o que tem no meio da tela, só que na posição 1 de dentro da tupla. Então é o que tem no meio da tela na posição 1. Beleza? Aí minha bolinha vai estar centralizada também no meio da tela. Só que eu vou ter como variáveis separados aqui, ó. Então na hora de desenhar aqui a bolinha, aqui recebe a posição x e aqui recebe a posição y que a gente achou. Muito bem, então vamos ver. Então a bolinha está aqui, ó, exatamente no centro da tela. Ficou até legal aqui, ela ficou bem centralizada, ó, na cagada, né? Muito bem. Agora a gente vai fazer o quê? Movimentar essa bolinha na tela. Primeira coisa que eu vou fazer é movimentar ela de cima para baixo, porque quando a bolinha bate em cima ela tem que descer e quando bate embaixo tem que subir. Então vamos lá. Então essa função vai ser uma função que vai mover a bolinha, tá? Mover a bolinha. Aquela função é só para desenho. Essa daqui é o que realmente vai mover a bolinha. O que eu preciso fazer para mover a bolinha para frente? Eu preciso pegar essa posição x e ir acrescentando, né? Então, vamos supor que ela está aqui em 100, eu preciso colocar mais valores dentro dela. 100, 101, 102, 103, 104, 105. E para voltar eu preciso tirar, né? Então, 100, 99, 98, 97, 96, tá? Só que aí a gente vai fazer no eixo do y. Então, se eu quiser descer, o y está em 100, eu vou pegar o y, 100, 101, 102, 103, 104. É exatamente o que eu vou fazer na posição y. Então, eu vou colocar aqui, ó. Move a posição x. Só que por enquanto a gente vai colocar aqui, ó. Move a posição y. É essa que a gente vai trabalhar agora. Mover a posição y, tá? Então vamos lá. Eu preciso pegar a posição y da bolinha e acrescentar dentro dessa posição. Vou acrescentar de 1 em 1, tá? Então tá em 100, ela sempre que for chamada essa função, eu pego a posição y e vou acrescentando 1. 100, 100 mais 1, 101. 101 mais 1, 102. 102 mais 1, 103. E assim por diante. Como a bolinha está sendo desenhada nessa posição y, então a bolinha sempre vai estar movimentando através dessa variável que eu estou modificando a todo momento aqui, tá? Então eu vou chamar essa função de mover a bolinha. Antes de desenhar, eu movo a bolinha, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Mover a bolinha. Aí eu movo a bolinha e desenho ela ali embaixo depois, ok? Eu vou ter um erro aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ele me deu um erro. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Ele falou aqui, ó, em mover a bolinha, na função mover a bolinha, nessa parte aqui, ó, posição y mais igual a 1. Aí ele fala assim, olha, o local da variável posição y não é associada com um valor. Tá, o que aconteceu aqui? Toda vez que você
cria uma variável dentro de uma função, aquela variável vira uma variável local. Você só consegue acessar dentro da função. Por exemplo, aqui, ó, no laço for, você criou uma variável local aqui, ó, do laço for. Você não consegue acessar de fora do laço for, tá? Aqui eu consegui acessar aqui, por quê? Porque essa parte do código está indentado dentro do laço for. Então eu posso usar essa variável do laço for porque essa variável aqui está dentro do laço for. Eu estou usando aqui dentro do laço for. Mas se eu tentar pegar aqui e printar um número, por exemplo, ó, print a variável número, eu não vou conseguir, tá? Ele vai me dar um erro. Ó. Eu vou tirar essa função de mover a bolinha aqui, ó. Vamos parar de chamar ela para parar de dar esse erro. Vamos tentar printar o número aqui fora do laço for para ver se ele printa. Ó, ele está printando aqui, ó, número 9, tá? Porque está dentro aqui do escopo. Mas eu não consigo printar esse número, então vou colocar aqui, ó, vou dar um CLS aqui embaixo. Vou tentar chamar essa variável número aqui fora da função. Então, vou sair aqui da função, ó, e vou dar um print aqui, ó. Print o que tem dentro do número. Ele nem reconhece, tá vendo? Por que que ele não reconhece? Não reconhece porque essa variável só pertence ao laço for, é uma variável que é uma variável temporária que está sendo criada para o laço for poder utilizar, tá? Aqui dentro da posição de mover a bolinha, na hora que eu tento chamar aqui, ele não entende que essa variável é essa variável global aqui que eu estou usando dentro do meu programa. Ele não entende. Ele é como se ele tentasse criar uma variável local. Só que ele não está tentando criar, ele está tentando modificar essa variável, que eu estou modificando o valor de dentro dela. Só que aí ele fala assim, olha, você está tentando modificar o valor de uma variável que não nem foi criada. Na verdade foi criada, só que ele não entende que eu estou tentando modificar o valor da variável global lá de fora. Então eu tenho que indicar dentro da função que a variável que eu estou modificando aqui não é uma variável local de dentro da função. A variável que eu estou tentando modificar é a variável global do meu programa. Então aqui, depois de chamar essa função, a primeira coisa que eu vou fazer é indicar para o Python que a variável que eu estou tentando modificar é a variável posição y global. Eu só preciso passar aqui, ó, global posição y. Aí quando ele chamar, ele fala, ó, global posição. Ah, beleza. Então a posição y que está dentro da função que ele vai modificar é a variável global que está lá fora. É a variável de lá de fora. Tá? Eu só preciso indicar isso aqui para o Python, para ele saber que a variável que eu estou tentando modificar aqui é a variável global e não a variável local de dentro da função. Então agora a bolinha vai começar a se mexer, só que eu tenho que chamar a função, né? Então eu vou chamar essa função aqui, a gente já não deve mais ter esse erro. A posição y da bolinha vai estar recebendo mais um dentro dela, a bolinha vai movendo, ó. Tá? Muito bem, só que quando ela chegar na altura da tela, eu quero que ela volte. Eu não quero que ela passe direto. Então aqui dentro, depois de mover a posição da bolinha, eu vou verificar uma condição. Eu vou falar assim, olha, se a posição y da bolinha for maior ou igual à altura da tela, se a posição y da bolinha for maior do que a altura da tela, eu quero que esse incremento aqui ganhe negativo, tá? Então o que eu vou fazer? Esse incremento aqui, eu vou criar uma variável para ele, para mim estar modificando esse incremento aqui. Vai ser a velocidade da bolinha. Então vou colocar aqui, ó. Vou criar uma variável chamada velocidade x, que vai ser 1, e a velocidade do y, que vai ser 1, ok? Então eu vou modificar através dessa variável aqui, ó. Então a posição y recebe a velocidade do eixo y, ok? Que é 1. Agora, se a posição y for maior do que a altura da tela, essa velocidade y que é positiva, ela vai ser negativa. Então vou colocar aqui, ó. A velocidade y recebe menos 1, ok? Eu mudo essa variável, aí a posição y começa a tirar. Toda vez que o y for maior do que a altura da tela, a velocidade y ganha valor negativo. Aí ao invés de eu somar com um positivo, eu somo com um negativo, a bolinha volta a subir. Sempre que a posição y for maior do que a altura da tela. Eu também tenho que indicar que essa variável que eu estou modificando aqui dentro é a variável global, né? Então vou colocar aqui, ó. Porque eu estou modificando a variável global lá de fora.
tá? Estou acrescentando outro valor dentro dela. Então eu preciso indicar que a variável que eu estou modificando é a variável global. É só passar dessa forma, ó. Global, posição y e velocidade y. Então toda vez que a altura for maior do que a altura da tela, ela ganha valor negativo. Então ela volta, ela começa a subir. Quando ela for menor do que zero, eu quero que ela volte com valor positivo de novo. Vou colocar aqui, ó. Por outro lado, se a posição y for menor ou for igual a zero, porque minha tela começa em zero em cima, então eu quero que a velocidade y passe a ter um valor positivo novamente, um positivo. Então se for maior ganha um valor negativo. Se for menor do que zero, ela tem que ganhar um valor positivo. Aí ela volta para baixo, né? Então a velocidade ganha valor positivo, ela volta a descer. Ela está muito devagar, então esses números aqui eu vou modificar. Eu vou colocar aqui, vou colocar 5, que a gente já entendeu. Aqui ganha menos 5 e aqui ganha 5. Então ela está movimentando de 5 em 5 agora. Beleza? O Y está pronto, agora só precisamos mexer no X. Vai ser a mesma coisa. Eu vou falar que a posição x é global e a velocidade x também. Na verdade, o x eu vou movimentar aqui, mas eu não vou estar trocando de lado aqui dentro dessa função. Só a posição x mesmo. Por quê? Porque a velocidade x, quando ela vai para trás e para frente, a gente vai modificar quando ela bate nas raquetes, né? Então aqui a gente vai ter as raquetes. Quando a bolinha bater na raquete é que o X muda para trás. Quando bater na outra raquete é que o X muda para frente. Então eu não vou estar fazendo essa função aqui. Eu só vou estar movimentando a bolinha aqui, tá? Então vou colocar aqui, ó. Move a posição X. Posição X. Recebe o que tem dentro dela mesmo, mais a velocidade X, ok? Essa velocidade X eu vou estar modificando quando ela fazer colisão com a raquete. Mas por enquanto ela vai estar movendo para frente, tá? Isso aqui a gente vai ignorar por enquanto para ela não movimentar, tá? Então só está movimentando o X. Agora a gente vai partir então para o player, para desenhar o player. Muito bem, então vamos lá, voltar para os nossos desenhos. Então como é que ficou? Aqui a gente tem a divisória, né? E agora a gente vai ter os player. O player, ele vai ter um desse lado e um desse lado, certo? A gente vai ter que posicionar o player de modo que o centro do player fica numa determinada posição aqui. Se aqui for 100, a posição X do player, o centro desse daqui também, a partir daqui também tem que ser 100, né? Então a gente vai definir esses valores aqui depois. Vamos primeiro desenhar um player de cada vez, tá? Então eu vou fazer tudo com função separada. Então vou fazer uma função aqui, ó. Def desenhar player. Players. Vai ser desenhado os dois, tá? Só que cada um vai ser desenhado na sua posição. Mas essa função vai desenhar os dois, não tem problema. Então vou colocar aqui o primeiro player aqui, ó. Esse aqui tem que identar aqui direito, senão ele fica reclamando. Pygame.draw.rect. Esse é um rect, vai ser desenhado na tela. Vai ser, na verdade, vai ser desenhado na tela, vai ser desenhado de branco. Aqui eu preciso passar aquele rect, né? Eu preciso passar o rect. Só que o player, os dois players, cada um vai ter o seu próprio rect. Então a gente vai definir esses dois rects aqui em cima, ó. Vou colocar aqui, ó, rect do player 1. Eu vou criar um pygame.rect, tá? Pra gente poder fazer colisão com esse player. Aqui eu preciso passar o que? A posição x e y, a largura e a altura do objeto, tá? Então eu estou criando o rect do player 1. 100x, 100 no y, a largura eu vou colocar 10 e a altura eu vou colocar 60, sei lá.
tá? Então eu criei um rect, eu vou desenhar esse rect, ok? É só eu passar o rect aqui, cadê? Desenhar o player, eu passo o rect do player 1, ok? Na hora de desenhar um, eu criei o rect separado e aqui eu só estou desenhando o rect que eu criei aqui em cima, porque na hora de manipular, eu vou manipular esse rect do player 1, tá? Essa função, a única coisa que ela faz é desenhar aquele rect lá que eu vou manipular. Então, vou mover a bolinha. Antes de desenhar, na verdade, vou desenhar a divisória, vou desenhar a bolinha, eu vou desenhar o player antes da bolinha. Então, vou colocar aqui, ó, desenha os players. Galera, aqui só está desenhando o rect que eu criei ali em cima, tá? O rect do player 1. Era a mesma coisa que eu estava desenhando aqui, ó. Só que aqui eu passei um rect direto, né? Cadê? Aqui, ó, eu passei um rect direto, né? Aqui eu criei um rect separado e aqui no player eu estou desenhando aquele rect que eu criei ali em cima. É a mesma coisa, ó, o player está aqui, tá? O que eu vou fazer com esse player? Eu vou pegar as propriedades daquele rect para mim poder posicionar esse player. Então eu vou pegar a partir do centro do player e vou posicionar aqui numa posição, tá? Então vou modificar aqui algumas propriedades desse rect que eu criei. Então vou colocar aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, player 1. Então eu criei um rect nessa posição. Vou até colocar assim para vocês entenderem, ó. A posição XY do player vai estar em 0, 0. Vamos ver onde ele aparece agora. Então aqui, ó, vai estar colado aqui no 0, 0, tá? O X eu vou determinar uma posição para ele vir para frente, tá? Então vou desenhar, vou colocar uma posição X aqui, ó, que vai ser o offset, tá? Vai ser um deslocamento. Deslocamento X do player. Olha, ficou um nome gigantesco, né? Vou colocar aqui desloque só. Deslocamento X do player. Vou colocar um 100 aqui, tá? Esse deslocamento é justamente essa distância aqui do centro do player. É justamente o que eu vou configurar agora. Então vou colocar aqui, ó. Eu vou pegar esse rect do player e vou acessar as propriedades dele. Eu vou falar aqui o centro. Então vou colocar aqui, ó, do rect do player 1 ponto center. O centro o quê? O centro X dele. O centro X dele vai receber o que tem dentro dele mesmo, mais o deslocamento. Então o X começa em 0, tá? Eu estou pegando esse 0 e estou acrescentando dentro desse 0 mais 100, que é o deslocamento. Deslocamento de X, tá? Então o que eu fiz? No centro do player, na posição X, eu estou acrescentando 100. Tá? Ele estava aqui em 0, eu acrescentei 100 para frente. No rect do player, no centro X, eu somei mais 100, tá? Então ele veio 100 para frente aqui, ó. Agora no centro Y eu vou acrescentar a altura do objeto. Então vou colocar aqui, ó, no rect do player 1, na posição central dele, mais o centro Y, vai receber o meio da altura. É o meio da tela na posição 1. Então, para o Y do centro do objeto, eu estou passando o meio da tela na posição 1, que é o meio da altura, tá? Então, o que eu fiz aqui? O meu objeto começou em 0 em x e 0 em y. Aqui, no topo do lado esquerdo, 0x e 0y. Depois eu falei para o meu objeto que o centro x dele, então vou colocar aqui, ó, o centro x do objeto, que é o deslocamento até aqui do objeto, esse centro x ganhou 100 de deslocamento. Então ele estava aqui, o centro do objeto recebeu 100 de deslocamento no eixo do x, ele veio para cá, tá? Colado aqui em 0. Depois eu falei o quê? Que o centro y de cima para baixo, então o centro dele aqui, ó, vamos supor que o meio da tela está aqui, ó, o meio da altura está aqui. Eu estou falando que o centro y do meu objeto ganhou o meio da altura, tá? Então o meu objeto foi deslocado aqui, ó. O meio y dele, né, o centro y dele ganhou a metade da tela, então ele veio para cá. 100 para cá no deslocamento
e o Y do centro dele ganhou, o centro do objeto está no meio da altura da tela, tá? Então ele veio para cá. Então o meu objeto ganhou 100 e o meio dele ganhou o meio da tela, exatamente aqui, ok? Está posicionado o meu objeto. Então ele está aqui, ó. Agora eu vou fazer o player 2, que vai ser a mesma coisa. Ctrl C, Ctrl V. Player 2 é o rect do player 2. Vou criar um novo rect para o player 2. Aqui é... Então vamos por partes. Estou criando um rect para o player 2, a mesma coisa que eu fiz aqui. Começa em 0 em x, 0 em y. Vamos fazer do 0, né? 0 em x, 0 em y, 10 de largura, 60 de altura. Então eu criei o rect do player 2. Só que a gente não está desenhando o rect do player 2, né? Então vamos para desenhar o rect do player 2. Na função de desenhar o player, eu venho aqui e desenho o próximo player. Ctrl C, Ctrl V. Estou desenhando agora o rect do player 2 aqui, ó. Então eu desenho o rect do player 1 e depois o do player 2. O player 2 está aqui, ó. Antes de começar o jogo, eu tenho que posicionar ele para a posição aqui, tá? Então nós vamos fazer isso aqui por partes para a gente não se perder. Vamos lá, mesma coisa no X. O rect do player 2, na posição center X, vai receber dentro dele mesmo a largura total da tela, tá? Então o X dele recebeu a largura total da tela. Vamos ver o que aconteceu. Saiu da nossa tela, né? Ele começou em 0, center X mais igual a largura da tela. A largura da tela tem 1000. Então eu acrescentei 1000 na posição centro X do player, né? Vou colocar aqui, ó. X do player recebe a largura da tela. Então ele veio para cá, ó. Tá? Então no X estava em 0, o centro X dele, a metade foi para fora da tela, né? Só que a outra metade está para cá, porque eu estou pegando o X dele, tá? Desse X eu vou tirar o 100, que é o deslocamento. Então dessa largura da tela eu vou tirar o deslocamento, que é 100. Então menos o deslocamento X do player. Então ele estava aqui, eu tirei 100. E esse daqui, ao invés de tirar, eu acrescentei, né? Aqui a gente pode até modificar aqui, ó. O X do player recebe, ao invés de receber dentro dele mesmo, recebe o deslocamento, que é 100, né? E aqui é a largura da tela total menos o deslocamento, então ele veio para cá. Agora no Y eu só preciso também centralizar igual eu centralizei no outro. Então vem aqui, ó, no rect do player 2, na posição central Y, recebe a altura da tela. Aí eu já modifico aqui. Opa, é o meio da altura, né? O meio da tela na posição 1. Então tá aqui, ó, estou centralizado, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai tratar de mover esse objeto aqui, tá? Nós vamos mover aqui, esse daqui vai ser movido com o botão W e o S, e o outro vai ser movido com a setinha para cima e para baixo. Aí a gente vai conseguir jogar sozinho e de duas pessoas. Então para isso eu preciso chamar uma função que vai pegar os botões a todo momento, tá? Então vou chamar uma função de controle aqui, ó. Def controles. Então vou pegar todos os botões do nosso teclado. Então vou colocar aqui, ó, BT de botões, tá? Para pegar todos os botões, pygame.key, que são as chaves, pygame.key.getPressed. Ok? Então estou pegando todos os botões aqui, é um conjunto, e estou jogando dentro dessa variável. Aqui dentro eu vou verificar se um botão específico foi apertado. Então eu vou verificar aqui, ó. Se dentro desse conjunto BT a tecla pygame.k maiúsculo underline W foi pressionado, né? Então essa parte aqui movimenta o primeiro player, tá? Então eu coloquei aqui, ó. Vai mover o player 1. Então se a tecla W foi pressionada,
eu quero fazer um print na tela para ver se está funcionando. Print W. Tá? Vou chamar essa função de controles aqui a todo momento também. Vou chamar ela aqui, vai ser a primeira coisa que eu vou chamar, ó. Função controles. Então eu vou chamar essa função controles. Se eu apertar o W, vai dar um print aqui de W, né? Então vamos ver aqui, ó. Vai printar aqui embaixo aqui, se eu apertar o W, ó. Vou apertar o W. Ó, tá funcionando. Beleza? Só que eu não quero fazer isso, né? Eu quero movimentar o player para cima. Então o que eu preciso fazer? O player, ele é um rect. Eu posso pegar as propriedades do rect do player aqui, ó. Se eu apertar o W, o que eu quero fazer? Eu vou falar aqui o rect do player 1 ponto x, a posição x dele, vai receber menos 5, sei lá. Eu vou estar tirando 5 da posição y do player, só que eu acho que eu vou ter um erro aqui. Então eu vou apertar o W. Ih, tô tirando no x, ó. Eu tenho que tirar no y, para ele subir, né? Beleza, tá subindo. Por enquanto deixa assim. Então vamos lá, Ctrl C, Ctrl V. Por outro lado, se dentro de botões o botão S for pressionado, o Y do player recebe 5 positivo, mais 5. Então se eu apertar para o W ele sobe, se eu apertar o S ele desce. Beleza? Acho que 5 é o suficiente. Se ficar muito devagar a gente arruma depois. Só que meu player passa da tela, eu não quero isso, ó. Tá? Então eu só quero que o botão funcione se a parte de cima do player não for menor do que 0. Então eu vou fazer essa condição aqui, ó. Se eu apertar o W e o rect do player 1, a parte de cima, o topo, for maior ou igual a 0, então o que eu estou falando aqui, ó? A parte de cima tá aqui, ó. O topo, galera, é o Y da parte de cima do objeto. Então ele está subindo aqui, ó. Eu estou apertando e está subindo. Se o topo for maior, aqui é o 0, né? Se o topo do objeto for maior do que 0, então ele vai deixar o objeto subir. Porque quando for igual ou menor do que 0, ele não vai deixar mais subir. É isso que eu estou falando lá, ó. Se eu apertar o W e o topo for maior do que 0, aí sim você deixa o objeto se mover para cima. Porque mesmo que eu estiver apertando o W, se o topo for menor do que 0, então esse aqui vai dar verdadeiro, mas o topo vai ser menor do que 0. Então esse aqui vai dar falso. Ele está verificando, olha, está apertando, true. O topo é maior do que 0? É maior do que 0, tá lá embaixo. Ah, então esse daqui também vai dar true. Aí ele deixa fazer. Se passar, ó, o topo é menor do que 0 agora. Ó. Tá apertando para cima? Tô, é true. O topo é maior do que 0? Não, é menor do que 0, passou, ó. Ah, então dá falso, então não vai deixar eu fazer isso aqui. Não vai receber mais 5 dentro dele mesmo. Então vamos ver o que acontece. Então eu vou subir, ó. Quando o topo aqui é maior do que 0, né? Então ele vai deixar eu subir. Só que quando for menor do que 0, ele já não deixa mais subir, ó. Dá falso. Aí ele para, tá? Mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo, olha. Tô apertando para baixo, tá dando true. Tá. O rect do player 1, a parte de baixo, que é o bottom, a parte de baixo é menor ou igual à altura da tela. Então aqui é o sentido contrário, né? Então aqui é o contrário. A parte de baixo, bottom, é menor do que a altura da tela. Então se ele for menor, né? Se a parte de baixo for menor, vamos supor que a altura aqui, a altura é 600. Ó, a parte de baixo é menor do que 600? Sim. Então a parte de baixo é menor do que 600? Sim. Então você pode acrescentar mais 5, mais 5. Só que quando a parte de baixo for maior, isso aqui vai dar falso. Então não vai deixar acrescentar 5.
Ó, deu falso, não deixa mais acrescentar 5. Ok? Se for pra cima, beleza. Se for pra cá, beleza. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com esse player aqui, só que a gente vai mexer ele com as setinhas direcionais, tá? Então vai ser a mesma função. Ctrl C, Ctrl V. Aqui, move o player 2. Aqui vai ser o seguinte, ó, se eu apertar a tecla para cima, a setinha para cima é o K-up, tá? Se eu apertar a tecla para cima e o rect do player 2, o topo dele for maior do que 0, então o player 2 pode receber menos 5 no rect dele. Agora, se eu apertar para baixo, down, tudo maiúsculo, down, que é a setinha para baixo. Se eu apertar para baixo e o rect do player 2 for maior do que a altura da tela, então o player 2 pode receber 5, tá? Então, se eu apertar o W agora e o S, eu mexo esse. Se eu apertar a setinha para cima e para baixo, eu mexo esse. Tá? Então, agora eu tenho dois objetos sendo modificados aqui a todo momento, como é que a gente quiser. Beleza? Tá funcionando aqui. E o outro já tem as colisões, né? Porque eu copiei lá da função do próximo jogador. Beleza? Muito bem. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer colisões com a bolinha do objeto aqui. Então, a gente vai fazer agora colisões do player com a bolinha. Ok? Então, vamos lá. Def, colisão, player com a bola. Então, o que eu preciso verificar? Eu preciso saber... Vamos fazer a parte de colisão aqui agora. Vamos começar do começo, tá? Então, vamos supor que a minha bolinha, ela tá vindo aqui, ó. A bolinha veio, né? Tá acrescentando aqui, bateu, colidiu. A bolinha colidiu com o player 2, com o rect do player 2? Sim, colidiu. Então o que eu quero fazer? A velocidade da bolinha vai virar negativa, ela tem que voltar. Então é isso que eu vou fazer. Só que aí eu preciso pegar a bolinha, eu preciso saber aonde que a bolinha tá, essa posição x e y aqui. Eu preciso saber, tá? E aí, essa posição x e y, que é a bolinha, é um ponto. Concorda comigo? É um ponto onde essa bolinha tá. Então eu vou verificar aqui, ó. Se o rect do player 2, ponto, se ele colide com um ponto. Ó, se o rect do player 2 colide com um ponto. Que ponto que é esse? Esse ponto é a posição. Aí eu tenho que passar aqui em um ponto, né? É a posição x e a posição y, que é a posição x e y da bolinha. É um ponto onde essa bolinha tá, ok? Muito bem. Então, se o rect do player 2 colide com este ponto, eu vou printar que colidiu na tela para a gente ver se está funcionando. Então, vou colocar aqui, ó, colidiu, tá? Só que aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso movimentar a bolinha. Então, lá na parte de mover a bolinha, eu vou liberar a colisão aqui, ó. A função, a parte que move o eixo X da bolinha, tá? E vou parar de mexer no mover o eixo Y, porque a gente vai mexer a colisão do eixo X agora. Então, eu estou movendo no X e parei o Y. Vamos lá. A bolinha passou pelo player, não printou que colidiu. Por quê? Porque eu esqueci de chamar a colisão. Colisão do player com a bola. Estou chamando agora a função que está verificando essa colisão. Ó, passou por ele e printou aqui embaixo que colidiu, tá vendo? Então está funcionando a colisão, ó. Beleza, então vamos lá modificar. Se o rect do player 2 colide com a posição do objeto, o que eu quero fazer? Eu quero pegar aquela velocidade do objeto e transformar para negativo, porque toda vez que ele colidir com o player 2, eu quero que a bolinha volte para lá, né? Então, primeira coisa que eu vou falar, global velocidade x. Eu preciso falar que a velocidade x que eu estou modificando é a variável global. Se o player 2 colide com a posição do x e y, que é a posição da bola, então a velocidade x recebe
é um valor negativo. Eu acho que era 5, né? Menos 5. Então vamos ver o que acontece. Aí, ó, ela recebeu menos 5. Se bater no 1, ela tem que voltar a ser positivo. Então vou colocar aqui, ó. Se o rect do player 1 ponto colide com um ponto, que ponto é esse? É a posição do mouse, só que tem que ser uma tupla, né? Para ser um ponto. Posição X e a posição Y, que é a posição da bolinha. Então, se colidir com essa posição aí, com esse ponto, a velocidade no eixo X recebe 5 positivo. Tá? Essas daqui são as colisões horizontais, tá? Que são as colisões de um lado para o outro. Até vou colocar aqui, ó. Colisões horizontais. Vamos ver então, agora está colidindo também com o player 1. Colidiu com esse player. Colidiu com esse player. Tá? Se fosse assim, já seria legal, né? Já dava para jogar. Por exemplo, eu vou colocar aqui, vou liberar aqui a movimentação da posição Y do objeto. Então agora a gente vai começar a jogar. Então, vamos lá. Só que aí, ó, quando eu bato, se a bolinha tava subindo, ela continua subindo. Opa, tá vendo? Olha lá. Aqui já dava para jogar, né? Ó. Só que eu não quero fazer assim. Eu quero fazer de uma maneira diferente. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Eu queria fazer de uma maneira diferente, só que eu não sei se vai dar tempo. Eu acho que eu vou deixar esse jogo simples, galera. Vamos terminar esse jogo. Qualquer coisa, se vocês quiserem implementar a lógica que eu queria fazer, aí vocês implementam. Vamos terminar ele e aí depois a gente implementa. O que eu quero fazer nesse jogo? Eu quero fazer o seguinte, ó. O player ele vai ter algumas divisões aqui, ó. Então ele vai ter essa divisão aqui, essa e essa, os dois, tá? Então esse também vai ter aqui. O que eu quero fazer? Quando a bola bater aqui nessa posição ou nessa, então a bolinha segue reto, tá? Então ela veio aqui, ó, ela veio aqui, bateu aqui nessa posição, ela volta reto para cá. A mesma coisa aqui, se ela bater aqui no meio, ela volta reto para cá. Se ela bater nessa ponta de cima, então vamos supor que a bolinha veio aqui, ó, e bateu aqui nessa ponta de cima. Então eu quero que a bolinha volte para cá. Ela vai para cima, tá? Então toda vez que bater nessa parte de cima, a bolinha sobe. Não interessa, vamos supor que ela estava vindo aqui, ó. Se ela bateu aqui, eu quero que ela suba. Se ela está vindo de cima e bater nessa ponta, ela vai voltar a subir novamente. Se ela estava vindo reto e bateu nessa ponta, ela vai subir, tá? Essa é a intenção, colocar a raquete aqui, posições. Se ela bater nessa parte de baixo, toda vez que bater aqui nesse quadradinho aqui de baixo, ela desce. Não interessa. Ah, ela estava subindo, então ela desce. Ela estava vindo para cá, reto, então ela desce. Ela estava descendo, ela continua descendo, tá? Então, batendo aqui ela sobe, batendo aqui ela desce, batendo no meio ela vem reto. Para os dois players. É a lógica que eu quero implementar aqui para ficar legal aqui esse jogo. Só que por enquanto eu vou deixar assim, tá? Vamos fazer a parte de ponto para a gente poder. Aí se vocês quiserem finalizar o jogo, vocês finalizam aí, tá? Vamos fazer a parte de ponto porque aí a gente já verifica essa condição aqui. O que eu vou fazer? Se a bolinha for maior do que a posição do player, eu vou modificar aqui a pontuação. Para isso, a gente já vai desenhar os textos, tá? Então, vou colocar aqui, ó, player 1, player 2, eu vou colocar aqui uma parte para os textos, tá? Textos dos pontos. Então, vou colocar aqui, eu preciso criar uma fonte. Eu já explico isso aqui, para quem não sabe, tá? Então, vou criar uma fonte. Pygame.fonte.sysfont. No Pygame básico eu já ensinei isso aqui, tá? Para mim criar uma fonte, eu preciso colocar um nome aqui. Eu vou colocar a fonte Arial. O próximo parâmetro é o tamanho da fonte, se eu não me engano. Isso, vou colocar o tamanho aqui de 40. Se essa fonte vai ser negrita, eu vou colocar aqui, ó, vai ser negrito, true. E não vai ser itálico, então eu vou colocar false. Ok? Eu criei uma fonte. Agora, eu vou criar
um texto, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Colocar txt ponto do player 1. Texto ponto do player 1, tá? Eu só preciso pegar essa fonte que a gente já criou aqui em cima e mandar renderizar ela. Vou colocar aqui, ó, ponto render. Tá? O que, que eu quero renderizar? Eu quero renderizar os pontos do player 1, tá? Então, para isso, pontos do player 1 começa com 0, tá? E os pontos do player 2, o player 2 também começa com 0, tá? Então vamos lá. O player 1 começa com 0 pontos. O player 2 começa com 0 pontos também, tá? O que, que eu quero renderizar? Eu criei uma fonte e eu estou criando o texto do pontos do player 1, né? Então o que, que eu vou fazer? Vou pegar essa fonte e vou renderizar essa fonte que eu criei. O que, que eu quero fazer aqui? Aqui eu quero colocar essa variável do pontos do player 1, que é com quantos que ele começa. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó, para ficar mais fácil. Vou colocar aqui, ó, player 1. Vai ser o texto que eu vou renderizar, tá? Aqui é a cor do texto. Não, anti-alias. O anti-alias é true, se ele vai ser pixelado ou não. Eu vou colocar que o anti-alias vai ser true, tá? Anti-alias é o anti-pixelamento. O anti-pixelamento vai ser true? Sim. Então ele não vai ser pixelado, né? A cor vai ser branco, porque o nosso jogo tudo vai ser branco, né? A gente vai criar aquele jogo antigo, então tudo vai ser branco, tá? E a cor de fundo não vai ter. A gente não precisa passar, porque ela por padrão já vem como none, como nenhum. Então não vou passar, ok? Criei um texto a partir da fonte que eu criei. Então eu vou explicar essa parte aqui. Então, lá eu peguei aqui, ó, vou criar um texto, vou criar aqui, ó, vou clicar aqui, ó. Quando você clica, aparecem essas opções. Eu falei assim que a fonte que eu queria é a fonte Arial. Ó, então eu vim aqui e coloquei aqui, ó, escolhi aqui, ó, fonte Arial, tá? Qual é o tamanho? Eu coloquei lá, tamanho 30, né? Já tá 30 aqui, ó, o tamanho. E eu falei que eu queria negrito, então eu apertei esse botão aqui. Aqui eu tenho uma interface gráfica para criar fonte. Lá eu tenho que fazer manual. Mas o que eu fiz lá foi escolher as fontes, ó, Arial, tamanho 30, negrito. E não queria itálico, então eu desmarquei essa opção aqui. Foi exatamente o que a gente fez aqui, ó. Para criar uma fonte, eu usei essa classe sysfonte. Aí eu falei, ó, a fonte que eu quero é Arial, tamanho 30, eu quero negrito, true, só que eu não quero itálico. Foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Fonte Arial, tamanho 30, negrito. Eu cliquei aqui. Agora, quando eu for escrever, vai escrever fonte Arial, tamanho 30, negrito. Então, vou colocar aqui, ó. O que eu quero escrever? Eu quero escrever player 1. Então, perceba que agora ele usou a fonte Arial, tamanho 30, negrito, tá? Para escrever player 1. Agora eu vou renderizar aqui, ó, na parte de renderizar. O que que essa função render faz? Ela cria uma imagem, tá? Ela vai criar uma imagem a partir dessa fonte que a gente escolheu. Então ela vai criar uma imagem com a fonte Arial de tamanho 40, negrito e sem ser itálico. A imagem que ela vai criar é justamente a imagem que a gente está falando aqui, ó, o texto que eu quero, player 1, que foi o que eu escrevi aqui, tá vendo? Player 1. Anti-alias true, não vai ser pixelado, e a cor vai ser branco do texto. Aqui eu criei com a cor vermelha, mas eu posso colocar aqui de outra cor. Eu posso falar aqui que eu quero preto. Olha lá, ó. Então eu escolhi a cor preta. E ele criou uma imagem, ok? Ele criou uma imagem e colocou essa imagem em cima aqui do Paint. Lá ele criou uma imagem e essa imagem aqui ele colocou dentro dessa variável. Olha lá, o texto.1 é uma superfície. Uma superfície é uma imagem, tá? Ele trata como imagem como uma superfície. Ok? Legal? Criei uma fonte, Arial tamanho 40, negrito. E criei uma imagem com a palavra player 1, com anti-alias true, não vai ser pixelado, e a cor é branco. Ele criou uma imagem, tá aqui. Ok? Agora não vai ser colocado, né? Eu preciso colocar essa imagem na minha tela. Então eu vou desenhar esse texto aqui, ó. Vou criar uma função que vai desenhar esse texto. Então vou colocar aqui, ó. Def desenhar textos.
Para mim desenhar aquele texto na tela, o que eu preciso falar? Como ele é uma imagem, então eu vou usar a função bleed. Bleed na tela, coloque na tela. O que eu quero colocar na tela? O texto ponto 1, tá? E aqui eu passo o local onde vai aparecer. Vai aparecer no 0 em x e no 0 em y, ok? Então eu estou colocando, blitando na tela, aquela imagem que a gente renderizou na posição 0 em x e 0 em y. Vou chamar a função de desenhar os textos. Vai ser a primeira coisa que eu vou chamar, porque eu quero que desenhe em cima de tudo. Vou desenhar aqui, ó. Desenhar os textos. Então vamos ver. Então tá aqui, ó, player 1, tá? Vou colocar na posição 0 em x e 0 em y. Olha o texto que eu renderizei, player 1. Foi o que eu coloquei ali em cima, galera. Cadê? Aqui, ó. Criei uma fonte Arial de tamanho 40. Negrito, não itálico. Renderizei essa fonte. Então ele criou uma imagem a partir dessa fonte. Player 1 foi o texto que eu coloquei. Anti-alastro de cor branca. Ele criou uma imagem e colocou aqui. Essa imagem, eu estou blitando aquela imagem, estou blitando na tela aquela imagem na posição 0 em x e 0 em y. O texto do ponto 1, tá? Eu não quero isso. Eu não quero aqui o texto player 1. Eu quero texto pontos. Então aqui eu quero texto pontos. Só que para isso eu preciso, como ele é do tipo inteiro, eu preciso aqui eu preciso de uma string, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um format e aqui dentro eu passo aquela variável pontos do player 1, que é 0, né? Então eu estou pegando esse inteiro e estou transformando para string com o format. Eu estou pegando aquela variável do tipo inteiro e estou transformando para string com o format, ok? Eu poderia simplesmente aqui, como é uma string, como eu não vou juntar com outros textos, por exemplo, pontos e etc., como vai ser só uma variável, se vocês quiserem também dá para vocês pegar e usar a função str aqui, ó, que é string, str. Transforma esses pontos, que é um número do tipo inteiro, vai transformar para string. Porque ele exige uma string, tá? Mas eu vou deixar daquela forma lá, que é o que eu sempre uso. Então com a função format eu passo a variável aqui do tipo inteiro, ele transforma lá também. Ficou muito pequenininho. Então esse texto aqui eu vou colocar um tamanho de 60. Com maior, dá para ser maior. 80. Estou aumentando o tamanho da fonte, ó. 80, beleza? Muito bem. Agora o que eu vou fazer para esse ponto? Eu vou obter o rect desse ponto, porque aí eu vou poder posicionar ele bem certinho na tela, tá? Então esse texto aqui eu vou obter o rect dele. Vou colocar aqui, ó, rect do txt do texto do pontos do player 1, tá? Rect texto player 1. Vou obter o rect do texto, então vou colocar aqui, ó, txt, isso aqui, ó, essa imagem. Eu vou obter o rect dessa imagem. Peguei essa imagem, ponto get o rect, ok? Eu obtive o texto, o rect dessa imagem aqui, ok? Agora eu vou blitar o texto no próprio rect. Então na hora de blitar aqui, ó, de desenhar o texto, eu vou colocar na tela aquele texto, só que no próprio rect dele, no rect do texto do player 1. Então tá no próprio rect dele. Por padrão, o XY vem configurado como 00, então praticamente não mudou, tá? Por padrão aqui, ó, o top left vem na posição 0 em x e 0 em y. Então estou configurando o topo do lado esquerdo do player, ó, do texto. Então por padrão vem 00. Eu vou falar que o centro desse objeto vai estar no meio da tela. Então vou colocar aqui, ó. Então vou configurar aqui, ó. O centro vai estar aqui no meio da tela, na posição 0, e o y vai estar no meio da tela, na posição 1. Ou seja, aquele 0, o centro dele vai estar exatamente no centro da tela.
ok? Eu não quero isso, eu quero que o y volte para cima aqui. Então o que eu quero fazer? Ao invés de eu fazer dessa forma, como eu obtive o rect, eu agora posso mudar o rect desse texto aqui. Então eu posso pegar aqui, ó, da mesma jeito que a gente fez com o player. Rect do texto ponto 1, ponto, o center x dele vai receber o meio da tela na posição 0. Tá? Então estou configurando o rect do texto aqui do player 1. Eu estou falando que o x dele está no meio da tela. Ó, o centro X dele está no meio da tela. Aqui eu vou causar um deslocamento para trás. Tá? Então eu vou criar essa variável aqui, ó. Ctrl C. Vou colocar aqui, ó. Ctrl V. Deslocamento X dos pontos. Vou deixar 100 mesmo, tá? Então, no meio da tela do texto do player 1, eu vou tirar o deslocamento dos pontos. Então aqui, ó, menos o deslocamento x dos pontos. Ou seja, do meio da tela desse objeto eu estou tirando o 100 aqui, que é o deslocamento do ponto. Tá? Então ele veio para cá, ó, o centro dele. Agora eu vou fazer a mesma coisa no player 2. Então vou até configurar aqui diferente, ó. Esse aqui eu vou tirar, Ctrl X e colocar aqui embaixo, Ctrl V. Vou separar aqui os pontos de cada um, tá? Essa fonte vai ser a fonte para todo mundo. Ctrl X, Ctrl V. Então a fonte vai servir para todo mundo. Aqui é os pontos do player 1. Então vou colocar aqui, ó, pontos player 1. Então tá aqui, ó, o texto dos pontos do player 1, o rect do player 1 e aqui eu modifico o rect do player 1. Agora essa parte aqui é os pontos do player 2. Vai ser tudo igual esse daqui. Então eu vou até copiar, tá? Para ganhar tempo. Ctrl C, Ctrl V. Então aqui, ó, o pontos do player 1 está aqui, o pontos do player 2 está aqui. Esse texto é dos pontos do player 2. Então eu vou renderizar os pontos do player 2. Vou obter o rect do texto do player 2, que é essa imagem aqui do player 2. Ok? Agora eu vou modificar o rect do player 2. Então o rect do player 2, o x dele está na metade do 2, só que ao invés de eu tirar o deslocamento, eu acrescento. Então ele também vai estar na metade da tela. Ok? Ó, o rect do player 2 está na metade da tela, só que a gente não consegue ver ele, né? Porque eu preciso desenhar. Então eu vou lá na parte de desenho. Desenha os textos. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Bleach na tela, o texto dos pontos do player 2 no rect do player 2, que foi o rect que a gente configurou lá em cima. Por padrão ele está zerado, então eu vou causar aquele deslocamento de 100. Então vamos lá em cima. Então aqui, ó, então eu somo mais o deslocamento do x pontos, né, que foi o que a gente criou lá de 100. Então agora eles ficaram centralizados certinho. Ok? Pelo centro dos objetos aqui, ó, meio da tela mais o deslocamento. Meio da tela menos o deslocamento. Então eles estão perfeitamente alinhados aqui. Ok? Muito bem. Conforme a bolinha passar do player, se ela passar para cá, eu quero que o pontos aqui ganha mais um, tá? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma função que vai verificar isso aí a todo momento. Então eu vou criar uma nova função aqui. Def verifica pontos. Então vamos lá. Se a posição... Eita, deu um bug do milênio aqui, ó. Se a posição X da bolinha for menor ou ela for igual, aí o que eu quero fazer? Então vamos desenhar aqui para a gente entender. Então, aqui está a nossa bolinha. Se o X da bolinha está no centro aqui, ó. Vou diminuir um pouquinho essa bolinha.
Então a bolinha tá vindo aqui. Se a posição X da bolinha for menor do que o X do player, eu quero ganhar 1 aqui nos pontos do objeto, tá? Então o X do player, a gente sabe que o X do player sempre está no topo aqui, ó. Se esse X da bolinha for menor do que aqui o objeto, eu quero ganhar 1 aqui no, no nosso, nos nossos pontos. Então vamos ver lá, ó. Se a posição X da bolinha for menor do que o rect do player 1 na posição X, então pontos do player 2 recebe mais 1 dentro dele, tá? Só que aí, toda vez que ele verificar que a posição X da bolinha é menor do que o player, ele vai acrescentar nos pontos do player 2, né? Porque o player 2 ganhou o ponto. E aí ele vai ganhar 1000 pontos, né? Outra coisa que eu preciso fazer é falar que essa variável pontos que eu vou modificar é o pontos global lá fora. Então, global pontos do player 2. E eu também já vou fazer do player 1, tá? Porque isso aqui vai verificar para os dois. Beleza? Então, toda vez que a posição X da bolinha for menor do que o player 1, o X do player 1, pontos recebe mais 1 dentro dele. Ou seja, ganhei 1 ponto, né? Era 0, 0 mais 1, 1. Só que aí, toda vez que ele chamar essa função, ele vai ganhar vários pontos. Vou chamar essa função que vai verificar os pontos aqui, ó. Verifica pontos. Então, toda vez que for menor, vamos ver. Opa. E aí eu vou ter que acertar aqui, né? Eita, mas é cego. Aí, ó. Quando for menor, eu tenho que ganhar 1 ponto. Ô, droga, acertou o outro sem querer. Vamos ver. Só que não renderizou, né? Eu ganhei os pontos, só que não mudou. Porque eu preciso, na parte de desenhar aqui, ó, desenhar os textos, eu preciso estar pegando essa variável a todo momento e renderizar ela para ela atualizar os pontos. Então eu vou fazer o quê? Renderizar a todo momento. Então vou colocar aqui, ó. O txt, essa variável que está guardando o txt é essa variável que está guardando a superfície, né, a imagem. Então, no ponto txt.1 vai receber a mesma fonte que a gente criou. Eu vou renderizar, né? Renderizar o quê? Eu vou copiar lá de cima, acho que vai ficar melhor. A gente está mexendo com pontos 2, né? Eu preciso renderizar os pontos 2 a todo momento. É aquela função que a gente fez aqui, ó. Tá? Essa função aqui de renderizar os pontos 2, ó. Eu não preciso mais obter o rect, tá? Porque ele vai obter o rect dos pontos 2, ele sempre vai estar habilitando nesse mesmo espaço aqui, ó. Rect do ponto do textos 2, tá? Mas se vocês quiserem centralizar sempre ele, vocês podem pegar isso aqui, ó. E fazer isso aqui, ó. Ctrl C. Copiei tudo isso aqui, ó, do player 2, tá? Que a gente está mexendo agora. Então a função de desenhar os pontos aqui, ó. Verifica pontos. Aqui, ó. Desenha o texto. Então vou colocar aqui, ó. Ctrl V. Opa, tirar isso aqui e opa. E aqui. Esse é do player 2, tá? Então vou pegar o player 1, Ctrl X e vou colocar aqui em cima, Ctrl V. Estamos mexendo com o player 2, ó. Então toda hora que eu for desenhar o texto, o que eu preciso pegar? Eu preciso pegar a variável pontos 2, que eu estou ganhando pontos aqui embaixo, ó. Tá? Eu preciso pegar essa variável pontos 2 e renderizar ela novamente, tá? E passar para dentro dessa variável txt pontos, que é o que está sendo habilitado na tela. Então o que vai acontecer? Isso aqui é uma variável, ela vai receber uma nova imagem atualizada com os pontos atualizados e vai receber uma nova imagem. Aí a gente pega o rect dessa imagem e coloca lá na posição que ela tem que ficar. E blita agora ela atualizada. Então se eu ganhar 1 pontos, ele renderiza uma nova imagem com um ou 2 de pontos. Guarda aqui dentro, eu blito ela atualizada, tá? Então agora a gente vai conseguir ver os pontos, vamos ver. Se eu conseguir acertar a bola, né? Então acertou. Olha lá, ó. Só que eu falei, né? Toda vez que for menor, olha lá o que vai acontecendo. Tá atualizando nossos pontos aqui.
né? Porque o que aconteceu? Se a posição for menor, pontos recebe mais um, né? Então, toda vez que é menor, cada laço do jogo, ele vai atualizando isso daqui, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso parar, reposicionar a bola para o centro da tela e parar a velocidade, né? Então, vou colocar aqui, ó. Então, a posição X volta para o meio da tela, né? Para o meio da tela na posição 0. Tá? Então ele recebe mais um e eu passo a posição X da bolinha para o meio da tela. Então eu preciso colocar aqui que a variável posição X é global também, porque eu vou modificar ela. Vamos ver então o que acontece. Então lá, vai passar de mim, ganhou um ponto, volta para o meio da tela a bolinha. Ó. Ou seja, eu ganhei só um ponto, ela voltou para o meio da tela. Beleza? Funcionou. Ganhou um ponto, ela volta para o meio da tela, só que continua vindo para cá. Ok? Então eu vou parar a velocidade X aqui, ó. Eu vou falar que a velocidade X também é global, tá? Para mim parar aqui, ó. Eu também passo a velocidade X para 0. Então toda vez que ganhar um ponto, eu também paro a velocidade X da bola. Ixi, esqueci que eu tenho que jogar. Vamos lá. Então vamos lá. Ó. Puf. Ganhei um ponto, a velocidade X parou. Só ficou o Y, ó. Ganhei um ponto aqui. E eu tenho que parar o Y também, né? Velocidade Y também para. E eu tenho que falar que é a velocidade Y que eu estou modificando aqui também. Então vamos testar. Vou bater um ponto aqui. Beleza, passou. Ok? Funcionou. Só que aí eu preciso posicionar o Y da bolinha para o centro também, né? Ctrl C. A posição Y da bolinha recebe o meio da tela na posição 1, que é a altura. Então também preciso passar a posição X aqui e a posição Y. Beleza? Fala que todas essas variáveis que eu estou acessando são globais. Então a bolinha sempre vai parar aqui. Caramba, eu esqueço. No meio da tela. Dá o play, macaco. Vamos ver. Passou, beleza. Veio pro meio da tela. Tá funcionando. Pro player, para esse player, né? Ele ganhou ponto porque veio pra cá. Então vamos fazer a mesma coisa pro outro player. Por outro lado, se a posição X da bolinha for maior do que o player 2, né? O rect do player 2, se a bolinha passou do player 2, for maior, então pontos do player 1 eu acrescento no pontos do player 1. Aí eu reposiciono a bola e paro a velocidade. Então se passar do player aqui, ó. Eu preciso renderizar tudo de novo, né? Preciso renderizar também o texto do player 1 aqui, ó. Esse aqui é o player 2. Esse aqui é o player 1. Então, antes de fazer tudo isso aqui, eu preciso também renderizar os negócios do player 1. Mesma coisa desse daqui, ó. Ctrl C. Vamos lá embaixo, na parte de desenhar os pontos. Aqui, ó. Ctrl V. Então, eu renderizo com os pontos atualizados, obtenho o rect dos pontos, posiciono o rect do texto e blito na tela no rect atualizado. Então, atualiza os pontos aqui, atualizou. Beleza? Muito bem. Depois de acontecer isso aqui, o jogo recomeça, né? Então o jogo começa. Se eu ganhei um ponto para esse lado, o jogo tem que recomeçar e guardar a última velocidade que a bolinha tava, tá? Então o que acontece aqui, galera? Toda vez que você fizer um ponto para cá, a bolinha começa para cá, tá? E aí a gente vai ter que fazer essa função que vai cronometrar esse tempo da bolinha. Então eu vou fazer essa função que vai cronometrar o tempo, tá? Vou fazer aqui em cima aqui, ó.
Então o que eu vou colocar aqui, ó? Vou criar um cronômetro e esse cronômetro vai começar zerado. Vou criar uma quantidade de tempo e esse tempo aqui o nosso jogo roda 60 frames por segundo. Então eu vou colocar aqui 60 vezes colocar 2 segundos, tá? Aqui, ó. Segundos. Segundos 2. Então nosso jogo roda a 60 frames por segundo, ou seja, a cada 60 frames passa-se 1 segundo. Esse tempo, se eu colocar aqui 1, vai ser, se ele roda 60 frames por segundo, 60 vezes 1 segundo vai dar 60, ok? Então a cada 60 de tempo passou 1 segundo. Se eu colocar 2 aqui, eu vou pegar esse 60 e multiplicar por 2, vai ser 120. Ou seja, quando passar 120 frames, passou-se 2 segundos, ok? Que é a quantidade de segundos que eu estou colocando aqui. E o tempo é o frames vezes os segundos que eu estou colocando, ok? Então vamos lá, vou colocar aqui, ó, def cronometrar. Essa função vai cronometrar, tá? E aí eu vou criar uma função aqui, é uma variável chamada start. Start, que é para começar o jogo, tá? Start começa com false. Aliás, o start vai começar com true, porque o jogo já vai começar rodando, tá? Aí dentro dessa função eu vou verificar aqui, ó, se a função start foi igual a true, que ela começa com true, vai ser igual a true. Então eu vou acrescentando valores dentro do cronômetro. Então eu vou colocar aqui, ó, cronômetro mais igual a 1. Eu vou acrescentando sempre mais um dentro dele. Aí eu verifico, olha, se o cronômetro for maior ou igual ao tempo que a gente definiu, então eu vou zerar o cronômetro volta a ser 0. A função start recebe falso, a variável, né? A variável start recebe falso. E a gente faz alguma coisa, ok? Que alguma coisa é essa aqui na parte do cronômetro? Essa alguma coisa é passar a velocidade a se mover na velocidade que ela estava, tá? Então o que a gente vai fazer aqui na parte dos pontos? Cadê? Verifica os pontos. Vamos lá. Nesse exato momento a velocidade da bolinha está sendo passada para 0, ó. 0, 0, tá? A bolinha ela só vai se mover se o start for true. Ó, se cronômetro, se start for true, né? Na verdade, a bolinha vai se mover, eu vou colocar para false aqui, ó. Start começa com falso. Se o start for igual a falso, né? A gente cronometra, para a gente poder cronometrar um tempo. Toda vez que o cronômetro for maior do que o tempo, a gente zera o cronômetro e passa start para true para a gente startar o jogo. Beleza? Então o jogo começa parado. Aí o que acontece? Ó, o jogo está parado? Sim, então liga o cronômetro. Aí o cronômetro está girando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tal. Quando o cronômetro for maior do que o tempo, for maior do que 120, a gente zera o cronômetro e o start passa para falso. Então a gente para de cronometrar, porque start aqui, o start vai ser true, né? Start é igual a falso? Não, então ele para de cronometrar. Só que o start agora é falso. Quando o start for true, nesse exato momento aqui, ó, que o cronômetro chegou no limite do tempo, o start é true. Então nesse exato momento aqui, a gente passa a mover a bolinha. Só que aqui eu preciso falar aqui, né, que eu estou modificando a variável cronômetro e a variável start, que aliás são as variáveis global, ok? Então vou chamar aqui a função de cronometrar. A todo momento ele vai cronometrar aqui o nosso jogo, tá? Então vou colocar aqui, ó. Opa. Vou colocar aqui embaixo aqui, ó, cronometrar. Vou chamar a função de cronometrar.
ok? Muito bem. Agora é o seguinte, para a gente mover essas bolinhas, cadê a parte que move a bolinha? Mover a bolinha. Só vai movimentar a bolinha se o start for true. Tá? Então aqui, ó. Então ela só vai fazer essas movimentações aqui, ó, se a variável start for igual a true. Ou seja, se o jogo começou, a gente faz isso aqui, ó. Move a bolinha na posição X e tudo mais, ok? Só se o start for true. Então vamos ver. 1, 2. Moveu a bolinha, tá? É o nosso cronômetro. Voltou a bolinha para cá, ela voltou para 0. Tá vendo? Então a bolinha só começa a se mover depois de 2 segundos, ó. Eu estou chamando a função de cronometrar. Start começa com falso. Aí eu estou chamando essa função a todo momento. Ó, start é falso? Sim. O cronômetro recebe mais um. 1, 2, 3. Aí o cronômetro é maior do que o tempo? Não. Então fica cronometrando. Quando o cronômetro for maior do que o tempo, o cronômetro recebe 0, a gente zera o cronômetro e o start passa a ser true. Ok? Se o start for true, ele vai parar de chamar aqui, ó. Start é falso? Não. Então ele vai parar de chamar o cronômetro aqui. Beleza? Só que o start for true. Na hora de mover a bolinha, ó, start é true? Sim. Então quando o start é true, a gente move a bolinha. Ok? Aí a gente está jogando. Quando a gente faz pontos, a gente para a velocidade x e a velocidade y. Tá vendo? Aí a bolinha volta para o meio quando a gente faz ponto. Só que o start ainda é true. Ó, 1, 2. Aí start recebe true, a bolinha começa a se mexer. Beleza? Nesse exato momento, quando a gente ganha ponto, a gente não vai parar a velocidade da bolinha, a gente vai passar o start para falso. Então a variável start, nesse caso, recebe falso quando a gente ganha ponto. E aqui também, ó, a variável start recebe falso. O que vai acontecer quando a variável... A gente tem que falar que ela é global, né? Que a gente está modificando aqui, ó. Variável start é a variável global também, ok? O que acontece quando a variável start é falso, galera? O cronômetro volta a se mexer. Cadê o cronômetro? O cronômetro volta a cronometrar. E toda vez que o cronômetro for maior do que o tempo, o start volta a ser true de novo, a bolinha volta a se mexer. Só que quando a gente ganha ponto, a gente posiciona a bolinha no meio da tela toda vez. E a gente para o start, ou seja, a bolinha para de se mexer, porque o start vira falso. Aí ela vai esperar 2 segundos de novo para voltar a mover, só que a bolinha vai voltar para o meio da tela. Olha lá, ó. Vamos lá, ganhou o ponto, volta para o meio da tela, espera 2 segundos e volta de novo. Só que ela sempre vem para o lado da pessoa que perdeu, ó, tá? Olha lá, ó. Beleza? Para 2 segundos e recomeça o jogo. Para 2 segundos, recomeça o cronômetro. E toda vez que passar, valeu os pontos. Beleza? Então, galera, era isso. O nosso jogo está pronto. Vamos ver. Aconteceu alguma coisa aqui, vamos ver. Opa. Ah, a gente tem que arrumar esse bug também. O que está acontecendo aqui? Eu falei que quando a bolinha for menor, lembra que o topo da bolinha está aqui, ó. O topo o X desse player está aqui. Quando a posição X da bolinha for menor, né? Aqui, a gente rebate ela de volta. Lembra que eu falei isso para vocês? Quando a bolinha for, o X dela for menor, né? Colidiu. A posição X é menor aqui do que o X do player? É. Aí a velocidade volta para cá. Só que nos pontos acontece a mesma coisa. Quando o X da bolinha for menor do que o X do player, aqui, a gente ganha pontos também. Então ao invés da bolinha voltar para cá, ela volta e ganha ponto. A gente tem que causar aquele offset. Então a gente só vai reposicionar a bolinha, tá? Só vai ganhar pontos quando a bolinha passar aqui para trás do player, ó. Então a bolinha passou, ao invés de passar do X do player,
a bolinha passou aqui, ó, do X do player menos uma quantidade de valor aqui. Tá? Que é o X menos a parte de trás do player aqui, ó. Então aqui nessa função, ó, do player 1, ó, o X da bolinha é menor do que o X do player, menos o X do player. Então o X do player tá aqui, ó, do player 1. Vou pegar a partir do centro, centro X do player. O X da bolinha é menor do que o rect ponto center X, o X do centro do player 1, tá? Então a posição X da bolinha é menor do que o X do centro do player. Então a posição da bolinha é menor do que essa quantidade aqui. E daqui eu ainda vou tirar mais ou menos aqui uns 60, tá? Então é o X do centro menos 60, vai vir até aqui, ó. Então se a posição da bolinha for menor do que o X do centro do player menos uns 60, aí ele ganha pontos, o player 2, tá? Agora aqui é o ponto do player 1. O X da bolinha é maior do que a posição centro X do player 2. Então a bolinha está vindo para cá agora. Eu estou pegando o X do centro do player. Ó, o X da bolinha é maior do que o X do player mais 60 para vir até aqui, ó. Então é o centro X mais 60. Tá? Então agora a bolinha só ganha ponto na hora que ela for para trás do player, que é o X do player mais o 60. Aqui em cima é o X do player menos 60. Então, só na parte de trás do player. Vamos ver na hora que a bolinha some, vamos ver. Tem que sumir aqui atrás, ó. Olha lá, viu? Ela sumiu aqui atrás, ó. Ó, atrás do player ela some agora. Olha lá. Beleza? Então agora vamos tentar rebater. Olha lá, agora ela rebate, ó. Rebateu, rebateu. Vamos ver desse player aqui, ó. Atrás do player, viu? 2 segundos. Olha lá, começou com esse player agora, ó. Porque o ponto é ele que perdeu, ó. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não vou fazer aquela segunda parte lá dele rebater não, porque vai ficar mais complicado ainda o vídeo, tá? Mas é a mesma coisa lá do Arkanoid, se eu não me engano. Eu mostrei pra vocês lá. Ó. Mas tá funcionando o nosso jogo aqui, ó. Beleza? Se vocês quiserem, a cada tantas rebatidas a gente pode deixar aqui o tempo mais rápido, ou deixar essa bolinha mais rápida, a velocidade da bolinha. Ah, vocês achou que ficou muito devagar? Então pode aumentar a velocidade da bolinha aí pra ela andar mais rápido, beleza? Mas tá funcionando, ó. Os pontos tá funcionando. Começou depois de 2 segundos já. Ah! Começou depois de 2 segundos já começa o jogo. Ó, perdi aqui. Vou fazer ponto desse lado agora. Beleza? Tá funcionando. A única coisa que faltou aqui foi o som, né? Deixa eu ver se eu tenho. Cara, eu não vou fazer som não, senão a gente teria que baixar o som na internet, tá? Eu vou deixar aqui sem som, mas aí vocês acrescentam som, né? Toda vez que bater nas laterais, né? Que bate na lateral aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Verifica pontos. Bom, na hora que verificar, toda vez que fizer pontos, aqui, ó. Eu vou colocar aqui aqui, ó. Som de ponto. E aqui embaixo a mesma coisa, ó. Pra vocês colocar, tá? Ctrl C. Ctrl V. Se vocês quiserem colocar o som aí. Então vocês colocariam um som de ponto, tipo... Quando fizer pontos, né? Vocês dariam o som do ponto aqui, ó. Som do ponto, ponto play aqui. Daria o play no som aqui, né? Vou colocar aqui, ó. Som, pontos, ponto play. Daria o play aqui nesse exato momento, né? Quando ele ganhar o som, quando ele ganhar pontos. Ctrl C, Ctrl V. Aí, quando ele rebate na tela, então é a parte que colisão, né? Colisão é na hora de mover a bolinha aqui, ó. Move a posição Y, ó. Toda vez que ele bate em cima e embaixo na tela, ele modifica aqui a posição da bolinha. Nesse exato momento aqui, você tocaria aqui, ó. Som, colisão,
.play. Toda vez que bate em cima ou embaixo, você tocaria o som de colisão aqui, ó, com as laterais da tela. Beleza? Acho que é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. E a gente fez o jogo do Pong aqui, ó. Até a próxima aí, galera.